Muito boa noite, começa agora o teu programa, o programa da Comunidade Vida Plena. Eu sou o pastor Carlos e desejo a você uma boa noite. Estaremos juntos até as 22h15. Este é um programa feito com muito amor, com muito carinho, para abençoar você, abençoar a sua família, levando a palavra de Deus, levando o conhecimento. Eu quero orar por você daqui a pouco, estarei colocando você e sua família na presença do Senhor. Seja qual for o teu problema, a tua angústia, aquilo que te castiga, aquilo que te faz sofrer, eu quero dizer que Deus ele tem poder para transformar o teu sofrimento em vitória, a tua tristeza em alegria, porque Jesus Cristo, ele pode todas as coisas. Você que está ligado, toda terça-feira é o teu programa da Vida Plena, que nós temos a pretensão de levar a palavra de Deus, conhecimentos, através de debate, através de informação, e você pode ligar participando ao vivo, participando, dando a sua opinião, fazendo a tua pergunta. Hoje nós temos um assunto bastante relevante. Na sua opinião, a igreja, o evangelho, Deus, pode transformar pessoas? O que você acha sobre isso? Você acha que a igreja, o evangelho ou Deus pode transformar pessoas? Ou as pessoas se transformam por conta própria? Elas tomam as suas decisões e a partir do momento que ela decide, ela começa a ser uma nova pessoa. O que você pensa sobre isso? Então nós vamos estudar hoje este assunto e daqui a pouco eu vou apresentar a vocês nossos convidados que estarão debatendo este assunto comigo e com você. Antes, eu quero convidar você que mora na região de São Paulo, Zona Sul, Zona Norte, em qualquer lugar de São Paulo e queira nos visitar. Quero convidar você para visitar a nossa comunidade, a Comunidade Vida Plena, que fica ali na rua, Avenida Presidente João Goulart, número 1000. Avenida Presidente João Goulart, número 1000. Ficamos exatamente entre o Autódromo de Interlagos e o Sesc Interlagos. Venha adorar a Deus comigo. Aos domingos estaremos às 9 da manhã e às 18 da tarde. Todo domingo às 9 e às 18, adorando a Deus. E toda quarta-feira, amanhã mesmo, tem um culto muito especial, uma campanha de fé, às 8 da noite, juntamente com toda a igreja, estarei ali na Vida Plena às 8 horas, ministrando o poder de Deus. E eu quero te convidar, você que deseja nos visitar, venha cultuar a Deus conosco, venha nos fazer uma visita, venha ouvir uma palavra transformadora, venha receber a vida plena. A nossa igreja fica bem próximo da estação de trem, ali, Primavera Interlagos. Estação de trem, Primavera Interlagos. Estamos praticamente no mesmo quarteirão. Mais informações, você pode mandar um e-mail para comunidadecristãvidaplena@gmail.com. comunidadecristãvidaplena@gmail.com. Temos aí no VT e você poderá pedir mais informações e nos visitar. Venha me dar um abraço, quero te conhecer e você é meu convidado para estar conosco. Eu quero começar o programa hoje, como sempre fazemos, orando e abençoando agora a sua vida. Chame a sua família, aumente o volume do seu equipamento, você internauta, você que está ligado na Web TV, eu quero abençoar a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar esta pessoa que me ouve, que me assiste. Eu quero levantar o meu clamor em favor desta família. Inclina teus ouvidos, ó poderoso de Israel. Estenda tua mão poderosa para este coração aflito, para esta família destruída, para este jovem perdido no mundo, no emaranhado das drogas, do vício. Esta pessoa que está doente, acamada, num leito de hospital, talvez no presídio, talvez em casa, aonde quer que ela esteja, alcança ela agora. Toca na vida dela, toca no corpo, na carne, no sangue, nos ossos, nos nervos. Levanta o caído. Meu Deus, esta pessoa que está decepcionada com a vida, esta pessoa que foi traída, esta pessoa que está fraca, ela que perdeu as forças para lutar, ela que está tomando remédio para tentar sobreviver. Eu creio que Tu és o médico dos médicos. Aonde quer que esse programa esteja indo, meu Deus, que ele alcance as pessoas que estão vítimas
de uma vida destruída, porque eu creio que o Senhor veio para dar vida e vida plena. A tua palavra diz: o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida plena. Abraça teu povo, meu Deus, transforma esta família, traga resposta para esse pai de família desempregado, traga resposta para esta mãe desesperada, esta família dilacerada pela perda de alguém querido. Meu Deus, conforta, consola os corações. Eu creio na tua palavra, eu creio no teu nome, eu creio que o Senhor é grande e creio no teu poder, no nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai, é a minha oração nesta hora. Abençoa este programa também, que ele alcance vidas e que ele venha trazer um milagre para o teu povo. Nesta hora eu oro em nome de Jesus. Se você crê, receba a tua bênção. Eu não sei qual que é a tua situação, qual o teu problema, mas eu sei de uma coisa: há um Deus poderoso, há um Deus que pode preencher o vazio do teu coração, há um Deus que pode trazer respostas para esse mundo de indecisões, esse mundo de questionamentos, esse mundo vazio. Deus, Ele pode todas as coisas, Ele te ama e Ele quer o bem para você. Que Deus abençoe. Esse é o programa Vida Plena e, como sempre, temos aqui a nossa apresentadora, uma amiga que estava de férias, né? Pessoa chique é outra coisa. Graça e paz, Elaine, tudo bem? Graça e paz, pastor, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aí pela Just TV. É uma grande alegria estar aqui de volta nesse programa maravilhoso, com um tema aí muito maravilhoso também sobre transformação. Você acredita? Você acredita que essa situação impossível, que esse problema aí que você acha que não tem jeito, pode ser transformado? Isso nós vamos estar discutindo aqui durante o decorrer do programa, não percam. Isso aí. Oi, Elaine, você estava passeando, né? É, um pouquinho. Deixou a gente aqui uma semana, Elaine. É, um pouquinho. Descansei um pouquinho, mas estou de volta. Que bom. Seja bem-vinda, Elaine. Você sempre carinhosa, sempre muito especial, nos abençoando. E hoje nós temos dois convidados muito importantes para mim, particularmente. São meus irmãos, meus amigos, que vão abordar um assunto de extrema importância. Você que ligou agora o teu equipamento, você internauta, você que está ligado na Web TV, você acredita que a igreja, que Deus, que o Evangelho transforma pessoas, muda completamente a vida de pessoas ou não? As pessoas transformam por conta própria. Eu trouxe dois convidados aqui para falar sobre o assunto e quero cumprimentá-los, quero agradecer pela presença dele. Graça e paz, Lula. Graça e paz, pastor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Feliz em estar aqui participando do programa. Eu disse Lula porque é assim que nós carinhosamente chamamos você, né? Esse é o nosso irmão Luiz Carlos e carinhosamente, por que Lula? Lula porque o nome do meu pai é Luiz, meu pai é nordestino, e o cantor Luiz Gonzaga, conhecido como Lula, no Nordeste. E aí começou Lulinha, aí ficou Lula. No começo eu não gostei muito, mas hoje aderi e até prefiro que me chame de Lula. Até prefere, né? E alguma semelhança com o presidente? A não ser algumas imitações. Não. Ah, então agora descobrimos que o Lula imita ele, né? Imita igualzinho. O presidente que imita o Luiz, né? Exatamente. Exato. Seja bem-vindo ao nosso Obrigado. programa. Já quero te perguntar, você acredita que a igreja, ou Deus, ou o Evangelho transforma pessoas, ou as pessoas podem transformar por si próprias? Não, eu creio que a igreja, que Deus transforma as pessoas. A palavra dele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio nisso. Você crê nisso? Creio. Daqui a pouco nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso, né? Mas tem outra pessoa que eu quero apresentar. Apresenta ele, Elaine. E o nosso Rony, o grande querido Rony, amado irmão da nossa igreja, né, Rony? E aí, boa noite. Graça e paz, Elaine. Graça e paz, pastor Carlos. Seja bem-vindo. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Que bom tê-los aqui. Esses são nossos irmãos, estão sempre conosco ali na comunidade, são os escudeiros que Deus tem levantado e convidados assim de uma forma muito especial para debater esse programa. Eu gostaria de convidar você para já mandar a sua pergunta, a sua opinião, o seu questionamento ao vivo.
Mande aqui sua pergunta ao vivo aqui, para que a gente possa colocar no ar e você crescer, ser edificado e abençoado. Então vamos lá. Muitas pessoas, eu queria até começar falando sobre isso. Muitas pessoas acreditam o seguinte, realmente acreditam que a transformação é necessária. Muitas pessoas acreditam que a transformação ela é necessária, porém, para aquela camada da sociedade marginalizada. O viciado em drogas, o dependente químico, o alcoolista, a prostituta, o maníaco, aquela pessoa que tem síndrome do pânico, depressão, enfim. Para a sociedade que tem um bom senso, se essas pessoas fugiram daquilo que se conhece por normal, essas pessoas precisam de transformação. Mas a minha pergunta é, será que só essas pessoas precisam de transformação? E quando os recursos humanos, a psicologia, a casa de recuperação, não conseguem transformar essas pessoas? E agora? Será que é aí Deus que vai transformar? Ou essas pessoas estão então destinadas a sofrer o resto de suas vidas? Então esse é o nosso debate de hoje, e você pode mandar a tua pergunta, teu questionamento para nós estudarmos. É isso mesmo, pastor. Inclusive eu gostaria, Lula, de estar comentando isso com você e que você falasse um pouco isso para a gente, né? A sociedade, no geral, ela vê assim, olha, a prostituta precisa de uma transformação, o drogado também precisa de uma transformação. Mas o que você acha disso? Só essas pessoas que precisam de transformações? Não, a sociedade não tem uma consciência do pecado. A sociedade, ela tem a consciência da ética. Onde está tudo fora da ética, que onde se cai o marginal, a prostituta, o alcoólatra, o bandido, aquele que está preso, que precisam de transformação, por não ter consciência do pecado. E essa transformação acontece com Jesus. Ô pastor, e o que você acha sobre isso da sociedade? Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. A sociedade pensa assim, o Lula deu a resposta dele, o que você pensa a respeito? As pessoas, assim, só essas que têm problemas? Então, eu inclusive até concordo com o Lula totalmente. A sociedade acredita que apenas a camada marginalizada ou a camada com necessidades emergentes, né, que são aí pessoas com problemas psíquicos ou de alguma outra ordem emocional, elas precisam de transformação. Há aqueles que acham que existem caminhos, né, Elaine? A psicologia, os psiquiatras, e acham que essas pessoas devem ser tratadas. A casa de recuperação. E a nossa pergunta é essa, e quando a casa de recuperação não pode mais fazer nada? Não atinge, né, pastor? Não atinge o objetivo. Aí, e aí, que a gente, é esse nosso questionamento, o que acontece? Lula, você conheceu pessoas que precisaram de ajuda e tiveram recursos humanos e não foram transformadas? Conheci pessoas, eu tive a oportunidade, num tempo, de ministrar a palavra dentro de um cárcere, dentro de um presídio, e lá pessoas que mesmo assim não conseguiam sair e ser transformada pela palavra. Conheci muitas pessoas que correram, batalharam, tentaram e não conseguiram. Você trabalhou um tempo em presídio, fazendo um trabalho de capelania, de evangelização? Isso, inclusive nós ficávamos dentro do boi, que eles chamam onde que é o sanitário, um lugar que mede-se 2x3, e ali eu ficava com 15, com 20 homens, falando da palavra do Senhor, e muitos ali aceitaram e outros não aceitaram. Lula, não tiveram essa verdadeira transformação. E o que você acha? Deus pode transformar essas pessoas? Inclusive, eu tenho certeza que só Deus pode salvar, só Deus pode transformar. Porque eu vi pessoas que não aceitaram ouvir a mesma palavra e pessoas que se salvaram, que se transformaram, se entregaram, não queriam mais aquilo para suas vidas. Muito bem.
Então, você crê plenamente que Deus transforma, independente que seja a situação. Independente da situação. Essa palavra é muito forte, ela vem comigo, que ele é o único caminho a ser perseguido. Aqueles que, por exemplo, você trabalhou em presídio, né? Uma pessoa que sai de um presídio, um ex-presidiário, ele não tem crédito, não tem confiança da sociedade. Para ele recomeçar é muito difícil. Você conhece pessoas que estavam em presídios e foram transformadas pelo Evangelho? Sim, conheço. E por saber que ele é o caminho, que eu estava falando para vocês, teve pessoas da empresas, as empresas nem divulgam muito isso. E teve pessoas que eu sabiam que veio de presídio e estavam trabalhando na mesma empresa do que eu. Porque a sociedade ainda marginaliza muito isso. Não aceita, fala, pô, estou trabalhando do lado de um ex-presidiário. Então é uma coisa que fica bem no oculto, só com a diretoria e algumas pessoas que vão trabalhar ao lado, que sabem quem são essas pessoas. E o que você acha assim? A igreja ajuda nesse trabalho, nesse processo? A igreja é a grande ponte entre o homem e Deus. Ele é aquele que pode fazer... A igreja é essa ponte, é esse caminho. Mas alguém pode perguntar assim, eu acredito que Deus, tá bom, pode transformar, mas a igreja não é necessário frequentar uma igreja. Por que você acha que a igreja pode ser importante nesse processo de transformação? Por quê? Porque na igreja nós começamos a conhecer a palavra do Senhor. Porque como um marginal, como as pessoas que estão ali, elas estão ali porque são influenciadas por aquela situação, assim também Deus começa a nos influenciar de tal maneira que não tem como voltar para a vida que se vivia. É isso mesmo. Eu gostaria até de falar, né, pastor, como a igreja faz diferença na nossa vida, né? Porque ali nós encontramos os nossos amigos, os nossos irmãos, é ali que nós compartilhamos muitas coisas, né? E isso faz uma grande diferença em nossa vida. Nós somos influenciados pelo ambiente. E a maior influência hoje da minha vida, da minha família, é Jesus. Maravilha. Rony, e você? Você acredita que Deus, o Evangelho, a igreja pode transformar pessoas? Sim, acredito sim. Por quê? Nós temos visto, pastor, que muitas pessoas acreditam que a pessoa, por ser íntegra, por ser honesta, ele trabalha, é honesto, é culto, e eles acreditam que já estão sendo salvos, mas não estão sendo transformados ainda. E para que todos sejam transformados, tem que estar na igreja, tem que estar na casa do Senhor Jesus. Então eu acredito sim na transformação. Qual que é a importância da pessoa que está na igreja? O que acontece? O que aconteceu com você ao ir para a igreja? O que você, por estar na igreja, o que você sentiu que foi importante? Mudou totalmente. Minha vida mudou totalmente. Tudo transformou. A igreja te ajuda a conhecer a palavra? Ajuda. O que ela traz para você, a igreja? Hoje ela traz uma palavra verdadeira. Hoje eu tenho a oportunidade de estar estudando, de estar cursando o curso básico de teologia, e eu estou tendo conhecimento da palavra. E através dessa palavra a gente vai sendo transformado. Maravilha. Maravilha. Eu gostaria de falar, né, com vocês. A palavra de Deus já nos orienta, né, sobre a transformação mesmo, a necessidade da transformação. Eu gostaria que o Lula me falasse um pouquinho, né, sobre Nicodemos, né, o que é essa necessidade da transformação, né? O que você diz a respeito disso? Nicodemos é um homem que se considerava íntegro, reto, não saía fora, não estava nessa camada pecaminosa, né? Porém, Jesus ensina a ele que ele também tinha pecado. Isso mesmo. Não, na verdade a gente precisa entender melhor isso daí. Nicodemos, ele não está enquadrado nessa camada da marginalidade. Sim. Mas, no entanto, ele era uma pessoa boa para a sociedade. Isso. Mas a Bíblia diz em João 3 que Jesus mandou ele nascer de novo.
Ele tinha que ser algo transformado nele. Então, mas ele não era maníaco, dependente químico, alcoólatra, não era nada. Então, com Nicodemos, nós aprendemos que, independente se a pessoa tem um problema ou não, ela precisa de transformação. É isso? Exatamente. Nicodemos era um homem extremamente religioso. Ele não estava dentro dessa camada, é isso que eu quis dizer. Ele não estava dentro dessa camada de prostituição e nada. O que eu quero dizer é que Nicodemos, por ser totalmente religioso e visto pela sociedade que era um homem correto, então ele não estaria fora do pecado. Ou seja, a gente pode entender assim, Elaine, Lula, que Nicodemos era um homem religioso. A Bíblia diz que ele era conselheiro do Sinédrio. Mas quando ele encontra com Jesus, no capítulo 3 de João, ele elogia Jesus, né? E Jesus fala, importa que você nasça de novo. Quer dizer, me parece que não era suficiente ele ter uma religião. Alguma coisa ainda teria que ser transformada. Exatamente, porque nós viemos, no nosso DNA, nós já temos o pecado. Nicodemos também precisava ser perdoado, porque ele também tinha pecado. Então essa foi uma das coisas que Nicodemos não entendeu. Como poderia um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Pois nós todos somos pecadores, viemos de um pecado, temos no nosso DNA o pecado, por isso necessitamos do perdão. Então, para que devemos ser transformados? Por que você acha que devemos ser transformados? Só para ficarmos bem? O propósito é esse? Elaine, antes dessa pergunta, eu queria explorar um pouquinho mais o seguinte. Antes dessa pergunta, se Nicodemos é um homem totalmente ético, religioso, mas Jesus manda ele nascer de novo, o que a gente pode aprender mais aqui? O que a gente pode entender? Que essa transformação, ela é uma transformação muito mais elevada do que pode se entender. Não é só frequentar uma religião, não é só ter uma religião. O que seria essa transformação? A palavra transformação no grego é metanoia, de metamorfose, mudança de forma. Por que Jesus olha para um homem religioso que não tem nenhum problema? Porque se ele era marginal, se ele tinha algum outro problema, talvez precisaria de transformação. Mas ele não era, pelo contrário, ele era religioso. Alguém podia falar assim, não, mas eu vou para a igreja, eu sou religioso, eu creio em Deus, eu tenho a minha religião. E nesse caso, por que Jesus fala, olha, importa que você venha nascer de novo? Será que é porque todo homem tem uma natureza caída? Será que porque Jesus ali mostra que a religião por si só não pode fazer nada? O que a gente pode aprender aqui? Eu creio que a religião por si só não pode fazer nada. Eu creio que quando Deus olha para Nicodemos, ele conhecedor da palavra, achando que estava totalmente certo de tudo e convicto em tudo que ele dizia, eu penso que ele não entendeu que a verdadeira salvação está em Jesus. Que o verdadeiro poder de transformação só Deus pode fazer. Não está encaixado ou enquadrado em regras, somente em regras. Está além dessa caixinha que nós entendemos de regras, de leis. Está além disso. Jesus, por ser a única salvação, ele está além de tudo isso. Então Nicodemos não entendia isso. Ele achava que ele era o cumpridor da lei, ele se achava um homem religioso, respeitado pelas pessoas que estavam ao seu lado. Então, digamos assim, ele conhecedor verdadeiro da lei, mas não conhecia verdadeiramente o Cristo? Eu creio que sim. Muito bem, nós temos aqui algumas pessoas participando e eu quero mandar um abraço para o Natan, para a Nayara, que estão aqui ligados, a Gesiel,
dizendo, o Gesiel mandando aqui um abraço, muito bom programa, Deus abençoe Natan, Nayara, o Gesiel, super abraço para vocês. Temos aqui a Inês, um abraço para você, Inês, para Deise, graça e paz, pastor, e a todos. Realmente acredito na transformação completa, pois eu fui totalmente transformada desde o dia que pisei na comunidade Vida Plena. E aos poucos fui mudando e sendo moldada pelo Senhor. E hoje pessoas falam que mudei, e posso dizer que vi tudo mudado em minha vida. Vivo uma grande bênção depois que aceitei Cristo como Salvador. Agradeço a Deus, minha família, meus pastores, amigos. Um grande abraço, pastor Carlos, Elane, Rony, Lula. E grande beijo a todos. Deus abençoe a Inês, que também está dizendo que acredita na transformação. E ela mesma foi uma pessoa transformada. Glória a Deus. A Deise também está mandando um abraço. Rony, você ia para a igreja antes do acidente. Você ia para a igreja antes do acidente? Está perguntando para você. Não, pastor, eu era bastante evangelizado e eu enganava, eu forjava umas idas, eu ia nas quartas, domingo eu corria, às vezes ia, às vezes não. Você ia, mas não ia? Mas não tinha compromisso com Deus. Não tinha compromisso? Não. Ia para consciência ficar leve? Consciência. E você, Elaine? Você teve uma vida transformada também? O que aconteceu com você? O processo de transformação na nossa vida, eu acho que vai de quando nascemos até morrermos, né? Na verdade, mas quando eu conhecia Jesus, realmente eu tive uma vida transformada. E vida transformada não nos isenta nem de problemas e nem da cruz, mas nos dá graça, para que a cada dia a gente viva com alegria e vencendo a cada dia, pastor. Mas eu tive uma vida transformada. Eu fui budista durante 9 anos e um dia uma amiga pregou e falou para mim sobre Jesus e eu falei, se esse Jesus é dessa forma que você está falando, se ele fala, se ele é um Deus que se comunica, se relaciona, né? O mais importante é que temos um Deus que relaciona com o seu povo. Então isso para mim foi fantástico. Nossa, até então, pastor, eu ouvia falar de Deus porque era um Deus distante, um Deus longe, mas não, nós temos um Deus muito próximo, um Deus que nos relaciona conosco. Aí foi o meu encontro com Jesus, pastor, foi lindo. Um dia eu vou dar o meu testemunho aqui. Maravilha, mas me conta um pouco, você foi budista 9 anos? Eu fui budista 9 anos, extremamente dedicada, e foi por isso que Deus me escolheu. Porque não foi eu que escolhi a Deus, né? A palavra diz que é Ele que nos escolheu. E Deus sabe da sinceridade do coração de cada pessoa. E para mim aquilo eu via como tudo tão certinho, porque só pregava o bem, só falava o bem, e eu achava que aquilo tinha sentido. Mas quando você verdadeiramente é liberto pelo poder e pela palavra de Deus, aí você entende a grandeza e a soberania de Deus e consegue entender o plano de salvação de Jesus. Eu entendi isso na minha vida. No dia em que eu conhecia Jesus, eu tive salvação e libertação, pastor. Por que eu falo assim, libertação? Porque tem pessoas que recebem a salvação em Jesus, mas tem um processo para ser liberto. Eu não. Eu fui em espírito e em verdade adorar o Senhor. Foi muito lindo, tem muitos detalhes, pastor. Maravilha. Elaine, então aproveita e me diz. Eu vou perguntar daqui a pouco isso para o Lula e o Rony também vai falar para nós aqui. Mas me diga uma coisa. Qual a diferença em estar no budismo 9 anos e em estar na igreja evangélica hoje? Não sei, há quanto tempo você está na igreja evangélica? Uns 10 anos também? 20 anos, pastor. 20 anos. Então, uma caminhada. Qual que é a diferença? Não é apenas uma religião, não mudei de religião. O que aconteceu? Fala sobre essa transformação. A transformação, na verdade, é isso que eu estou falando, né? Que eu acabei de comentar com vocês. O evangelho, o conhecer Jesus, não vai te isentar das lutas, mas sobre todas as coisas você se torna mais do que vencedor. Por quê? Porque a palavra nos garante isso. E tudo que te oprime, e tudo que me oprimia, pastor, e toda a dificuldade que eu tive, eu fui vencendo etapas. Eu tive momentos da minha vida assim que eu estava perdendo realmente aquilo que eu tinha, que era a minha casa própria. E Deus entrou com tanta providência na minha vida, em todas as áreas da minha vida, que eu vi o cuidado de Deus em tudo, pastor. Em tudo. E o que mais marcou minha vida é esse Deus que se relaciona, é esse Deus que te
que cuida de você, que antes que aconteça, muitas vezes Deus traz alguma coisa e te prepara. Deus já me preparou para muitos momentos difíceis que eu ia passar. Eu não deixei de passar, mas Deus me trouxe em sonho e eu sabia que eu ia passar aquilo. E quando chegou, eu tive aquele refrigério de Deus, porque Deus estava comigo, eu sabia que Ele estava comigo e tudo deu certo. E o que mais, assim, eu tenho uma alegria em dizer, que é algo que realmente transforma o teu coração, porque você tem uma alegria que vai tomando conta da sua vida e você tem aquilo, tem vida para dar para as pessoas, né, na verdade. Então, muitas vezes eu me deparo com pessoas que estão caídas, abatidas e que não têm solução. E eu tenho uma palavra para falar, tem solução, tem transformação. E é essa transformação que nós estamos discutindo aqui. Deus transforma tudo e todas as coisas. Interessante, Elaine, se você viveu uma filosofia budista e ao encontrar Jesus teve uma transformação, quer dizer, você teve 9 anos no budismo, mas encontrou a Cristo. Hoje você tem vontade de sair da igreja evangélica para conhecer outra filosofia? Ou você realmente foi transformado? Hoje você entendeu o evangelho? É que, na verdade, é aquilo, né? Eu não tive um encontro com uma igreja evangélica. Eu tive um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele único e Senhor, aquele único caminho, é o único que vai te levar para a vida eterna, é o único que pode te dar a salvação, é Jesus Cristo. Então eu tive esse encontro com Jesus Cristo, e isso ninguém nunca vai me tirar, entendeu? Isso é algo que está no meu coração, isso é algo que Deus me escolheu, e Ele me escolheu porque eu abri o meu coração, porque muitas vezes, pastor, as pessoas ouvem, sabe? Jesus mesmo fala, eis que estou à porta e bato. Então, quantas vezes as pessoas ouvem falar sobre Jesus e ignoram, e não abrem o seu coração para realmente conhecer Jesus? Eu, naquele momento, eu falei, quando a minha amiga falou assim, Jesus eu tenho um Deus que fala, eu tenho um Deus que se relaciona, eu falei, esse Deus eu quero conhecer. E naquele dia eu realmente conheci a Jesus. Ele cuidou de tudo na minha vida, Ele me trouxe grandes coisas na minha vida, mas é o que eu tenho falado, transformação é um processo. Você vai passando por vários momentos da fase da sua vida. Você não vai se tornar, de um dia para a noite, sua vida foi transformada. Não. Mas a luta que você vai passar, você não vai passar sozinho, porque Jesus vai estar do teu lado. Amém. Amém? Maravilha. Elaine, você vai ter que vir um dia aqui. Eu tenho que detalhar, que vocês me pegaram de surpresa. Para nós falarmos sobre isso. Lula, e você? Foi transformado? Fui transformado. Tive servindo a Satanás em casa de Umbanda por algum tempo. E lá eu vi uma voz falando que eu era o filho amado e que eu sairia dali. Eu tomei um susto com essa voz. Você ouviu uma voz literal? Literalmente, por 3 vezes. Onde a que chama mãe, a mãe de santo, nunca tinha colocado a mão em mim durante o longo tempo que eu estava ali. E quando ela veio fazer isso, eu até achei que era um espírito. E falando assim, você é meu filho amado, eu vou tirar você daqui. Eu não saí dali para igreja nenhuma, mas eu falei para ela, ó, eu estou saindo daqui porque algo aconteceu diferente comigo. Tem uma voz que eu sou amado. E interessante, estava vendo a Elaine comentar, fazer seus comentários, e a diferença de estar na igreja, de servir a um Deus que nos ama, que nos ama e quer ter relacionamento com a gente, é a troca de você estar servindo a outros deuses. Porque os outros deuses quer troca, quer sacrifício. Ele quer que você dê algo para algo acontecer. E com Deus não, você não precisa fazer nada, porque Ele te chama de filho. É Ele que te pega no colo, no meio das dificuldades. Na hora que você se encontra no deserto, é Ele que está com você. É Ele que molha a tua boca com água, porque Ele é a água, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é o alimento que nos sustenta. Maravilha. Olha só, a Carol e a família estão mandando uma mensagem. Graça e paz, pastor. Aprova. Um abraço para você, Carol, e toda a família. A Carol, você conhece a Carol? Conheço, uma filha linda. Linda, Natália, Eliane. Ela está falando, graça e paz, pastor. A prova disso é que a nossa família, cada dia vem sendo transformada por Cristo. Grande beijo para você, Carol.
E o Júlio César está perguntando, graça e paz, na opinião dos entrevistados, qual a diferença entre mudança e transformação? O evangelho muda o ser humano ou transforma? O evangelho, ele transforma. Porque a mudança, ela não é constante, ela é temporária. A transformação é eterna. Porque quando nós somos tocados verdadeiramente por Cristo Jesus, nós somos transformados e não só mudados. Maravilha. O Rafael Roberto, esse quem fez essa pergunta foi o Júlio César. Um abraço, obrigado pela tua participação, Júlio. Eu acredito na transformação completa, quando nos entregamos totalmente. Abraço, pastor Carlos, aqui, abraço, pastor Carlinhos, o Rafael Roberto, um abraço para você também, querido. Rony, você acredita nisso? Acredito. Que quando você se entrega a Deus, há uma transformação completa? Acredito sim. A transformação é morrer para o mundo e viver para Cristo. Só que para nós morrermos para o mundo, precisamos deixar costumes de lado, prazeres. Muitas vezes é muito difícil. Para morrer para o mundo, nós precisamos limitar nossa carne, para que possamos viver com Cristo verdadeiramente. Muito bem. O Wellington e a Vanessa, um abraço ao Wellington e a Vanessa. Creio na transformação. Eu sou testemunha dessa transformação. Larguei o vício, a prostituição, estou firme na palavra. Glória a Deus. Beijos ao Rony e Lula, meus grandes irmãos. Um abraço ao Wellington. É uma pessoa que foi transformada, né? Você conhece? Alguém aqui conheceu o Wellington antes de ir para a igreja? Não? Ele está dizendo aqui, Elaine, olha, larguei o vício e a prostituição. É isso mesmo, glória a Deus. É isso que nós estamos comentando aqui. Deus transforma e transforma todas as coisas. Não importa o que seja. Quando a pessoa, abre o seu coração, Deus muda a sua história. Maravilha. Também a Beth e o Beto. Um grande beijo para nossos irmãos Beth e Beto. A transformação começa em nosso caráter, em nossa forma de viver, dando a vida como testemunho vivo. Muitas vezes a nossa vida e o nosso próprio testemunho atentando para temperamentos transformados. Que Deus abençoe. Você conhece a Beth? Conheço, minha irmã. Está participando aqui, manda um beijo para ela. Um beijo, Beta. Eu agradeço ela porque faz parte desse testemunho meu, porque ela intercedeu pela minha vida. Maravilha, daqui a pouco você vai dar. O Xande, parabéns pelo programa, tenho certeza de que Deus nos transforma. Eu vivi essa transformação. Abraço ao querido pastor Elaine, Lula, Rony, amo vocês. Um beijo no coração. Xande, também te amamos. E mais uma mensagem da Beth. E a transformação começa de dentro da nossa casa. Também acredito nisso. Tem uma outra mensagem. Graça e paz a todos. Rony, foi preciso acontecer algo drástico em sua vida para você ficar firme na sua fé? Foi preciso quase você morrer para encontrar com Deus? Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Hugo, um abraço ao Hugo, que Deus abençoe nosso irmão Hugo. Rony, o que levou você a Deus depois do acidente? Está todo mundo querendo saber, nós vamos daqui a pouco perguntar. Fica tranquilo, Hugo. Um forte abraço para você também. O Rony já vai contar algo interessante. Muito bem, nós temos aqui também a Márcia. Pastor, pode o caráter ser transformado? Essas pessoas destruídas têm necessidade de conserto? Quando melhoram, não voltam a fazer o que faziam antes? O que você acha, Lula? Não entendi. Essas pessoas que foram destruídas têm necessidade de conserto? Quando melhoram na vida, não voltam a fazer o que faziam antes? Eu creio que a mudança, foi a pergunta que foi feita anteriormente, entre mudança e transformação. Exatamente, é isso que eu ia falar mesmo. Quando você muda algumas coisas ou conceitos da tua vida, ela é pontual. Eu mudei isso, mudei aquilo. E a transformação é uma continuidade eterna. Então, mas ela está perguntando o seguinte, se pessoas transformadas podem voltar a fazer coisas que faziam antigamente antes de serem transformadas. Mas eu entendi o que o Lula quis dizer. Ele quis dizer transformadas, transformação, transformou. Não, aí ela não viveu uma transformação. Eu estou entendendo isso. Ela viveu uma mudança. Ela passou um tempo e mudou. Me arrependi, não vou fazer isso não. Mas a transformação não. Ou seja, a verdadeira transformação. A verdadeira transformação. Não tem retrocesso. Não tem retrocesso. Muito bem. O Júnior, pastor Carlos, Lula, irmãos, beijo no coração. Que Deus continue abençoando grandemente. Um abraço também para você, Júnior. E também o Jorge, da Vida Plena, do Primavera. Boa noite, um abraço. A minha vida é outra depois de Cristo.
nem tem comparação. Eu creio nisso, o Jorge também está mandando, está chegando muitas mensagens. Pastor, também estou assistindo aqui no interior de Minas, o Ezequiel. Um abraço ao nosso irmão Ezequiel, super abraço, nosso querido. Ele está em Itapeva, interior de Minas. Forte abraço a todos da Vida Plena e encantado com o milagre que Deus fez na vida do meu amigo Rony. E também, aqui outra pessoa, muitas mensagens, está mandando um abraço para você, Ezequiel. Amém. E o que aconteceu na vida do Rony? Rony, o que aconteceu na tua vida, que está todo mundo já falando aqui? Conta um pouquinho pra gente, o que aconteceu na tua vida? Pastor, eu vivia uma Você vida... foi transformado? Fui transformado. Então conta pra gente. Eu vivi uma vida que eu me prostituía, eu vivi uma vida promíscua. Tudo que acontecia na minha vida era desgraça, era coisa ruim. Tudo que eu começava não terminava. Eu deixava de colocar as coisas dentro da minha casa para poder sair com amigos, beber com amigos. Eu vivia para o mundo, para a rua. E Deus começou a trabalhar na minha vida a partir de quando eu tive uma visita de um casal de pastores. E eles foram até a minha casa e falaram que queriam orar dentro do meu quarto. Isso quando? Isso foi em 2006. Até então, você vivia uma vida no mundo, bebendo, balada, e você era feliz? Feliz não era, mas o mundo oferece, é gostoso porque o mundo te oferece muitas coisas. Tudo que você quer, o mundo tem. Por exemplo? Melhores mulheres, você tem carro, tem moto, então você é ovacionado. Você tinha muita mulher? Você é o cara. Entendeu? Você bebia? Bebia. Bebia muito? Bebia muito, todos os dias. Balada? Balada, eu chegava a dormir 1h30 durante a noite para trabalhar no outro dia. Em 2006 você recebeu a visita? Recebi a visita desse casal e eles foram até a minha casa e falaram que me viam no meio de umas ferragens num lençol branco, muito grande. E eu não acreditava. Mas eles falaram isso como? Foi uma revelação? Uma revelação. Eles falaram que eles começaram a orar, falaram que Deus estava mostrando. Eram umas ferragens, inclusive no dia eles falaram assim que se eu tinha percebido que Deus tinha me dado um livramento naquele dia. E eu falei que não, eu lembro que... Ela falou, você lembra em tal avenida que aconteceu tal coisa? Aí ele falou que eu, como trabalho dirigindo, ela falou que eu tinha desviado de determinado carro, que Deus tinha me dado o livramento. E eu falei, mas você estava dentro do ônibus? Você estava dentro do ônibus? Eu falei... Ela falou para mim que não estava dentro do ônibus, que Deus tinha mostrado para ela que aquele dia tinha sido o primeiro livramento que Ele estava me dando. E a partir desse dia eu comecei a ficar esperto. Só que daí, aonde eu andava, as pessoas diziam para mim assim, eu estava na fila do banco, elas diziam, Jesus te ama. Eu estava dirigindo e falava assim, você vai dar um testemunho de vida. Aí as pessoas falavam assim, você vai subir no altar, no púlpito, você vai dar testemunho, você é servo. E eu não entendia nada disso. E eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? E foi quando no final de 2007 eu falei assim, eu vou mudar de vida. Como todos nós, a gente chega no mês de dezembro e fala assim, a partir do ano que vem, vou viver de outra maneira. E eu comecei a falar assim, eu vou mudar realmente. E o dia 1º de janeiro, o meu irmão caiu de moto. E ele caindo de moto, eu fui até o hospital com ele e tudo, eu entrei na UTI e não sabia que existia aquele lugar. E eu perguntei para a enfermeira, o que é isso aqui? Ela falou assim, é uma UTI. E eu falei, tá todo mundo morrendo? Tá todo mundo... Daí ela falou, todos que sofrem acidente, tem alguma doença grave, está aqui. E aí meu irmão teve alta, fui para casa no dia 7 de janeiro, eu caí de moto. E eu só tive uma escoriação e tal, e fui para casa. E eu falei assim, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar. E quando foi dia 12 de janeiro de 2008, acho que foi o limite para Deus. Eu sofri um acidente, eu estava mais ou menos 190 a 200 por hora, numa avenida. A 200 por hora? A 200 por hora. Você estava com alguém? Eu tava um amigo dirigindo e eu estava do lado. No banco do passageiro? No passageiro. E aí sofreu um acidente, como é que foi? Eu lembro que eu recordo que ele cruzou, ele saiu do cruzamento, ele acelerou, e eu deitei o banco porque eu estava bem tranquilo, eu falei, vou dormir. E eu lembro que aquele barulho, aquelas pancadas, e foi na hora que eu colidiu com 3 postes, 2 foi arrancado. 3 postes? 3 postes, 2 foi arrancado.
E você tinha um carro turbinado, o carro era teu? Não, era dele esse. Era dele? Era dele. E o carro era turbinado? Turbinado. Tinha mais ou menos de 10 a 15 mil reais de motor. E aí o que aconteceu? E ali... Você não viu nada? Não vi nada. Ali Deus começou a transformar a minha vida, naquele momento, que os 2 próximos carros que vinham era uma jovem e um rapaz. E os 2 eram paramédicos. E eles me tiraram do carro, me socorreram, onde eu cheguei no hospital com 7% de sangue somente. 7%? 7%. Eles se socorreram porque você até relatou que se eles não tivessem salvado, vocês teriam morrido. Teria morrido porque o motorista estava comigo, ele correu, porque ele ficou tonto, ele saiu correndo pela avenida me procurando. Porque com a colisão, eu fui arremessado para o banco traseiro. E aí ele ficou procurando e esses paramédicos deve ter mais alguém dentro do carro, né? E eles me tiraram, o resgate veio, me levou, e eu cheguei 7% no hospital. 7%? 7%. E a partir daí, o que aconteceu? Me induziram ao coma, onde eu fiquei 23 dias induzido ao coma. 23 dias? 23 dias induzido ao coma. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu me recordo que eu ouvia vagamente os médicos falando assim, bem longe, bem no fundo, eles falavam assim que não tinha mais jeito. Que era só Deus mesmo ali, só transformação, porque o laudo era vegetativo. O teu laudo? Era vegetativo. O que aconteceu com você? Eles me induziram ao coma, para onde eu bati muito forte a cabeça, eu tive traumatismo craniano, edema cerebral, eu tive trauma facial, trauma craniano, eu perdi o líquido e quebrei o maxilar, a mandíbula, o nariz. Minha face foi toda reconstruída, de titânio, toda reconstruída. Reconstruíram o assoalho do meu olho. Literalmente Você ficou desfigurado. Desfigurado. Fui transformado pela... E nesses 23 dias, você estava consciente, você estava ouvindo algumas coisas? Bem no fundo, eu via bem nítido, bem longe eu via algumas coisas. Eu via essa parte que eles falavam que o meu laudo era vegetativo. Você ouviu os médicos falando isso? Eu via, bem longe, bem no fundo. Vamos ver no VT algumas fotos do acidente do carro, onde o Rony foi uma vítima. Vamos ver. Isso aí após o acidente. Após o acidente, né? Isso aí era antes, né? Antes do acidente? Uhum. Essa é antes do acidente? Isso. Esse era você? Volta essa outra foto. Esse foi depois do acidente. Depois do acidente. Você percebe uma diferença bem grande. Esse é o carro. Esse é o carro que você estava? Exato. Foi vendido por R$60. Esse carro foi vendido por R$60? R$60 por um ferro velho. E me conta, esse carro não dá nem PT, né? Não pagou o guincho que levou? Não, não pagou. Não pagou o guincho? Não. Acabou com o carro e acabou com você também? Comigo também. E os médicos falavam que você ia ficar, se sobrevivesse, ia ficar... ia vegetar. Era laudo vegetativo. Eles vegetativo. Falavam que não tinha condição nenhuma. E aí, o que aconteceu? E eu me recordo que em um determinado dia, agora eu lembro, eu continuo lembrando agora, bem pouco, né? Às vezes vai... E um determinado dia eles iam fazer uma cirurgia em mim, que era a trasqueoctomia, que é aqui que eles iam abrir. Aí eles iam abrir e minha irmã estava orando e lendo a Bíblia naquele dia. E minha irmã falou para eles que não ia deixar, que Deus, o Deus que ela servia, o médico do médico, não ia deixar acontecer isso. E foi aonde ele falou, realmente é só com reza isso aí. O médico disse? O médico, o neuro, falou que tinha que continuar rezando porque era só milagre. E minha irmã foi para casa orando e ela retornou pela manhã e foi quando ela chegou, estava cancelada a cirurgia e o médico lendo a Bíblia. O médico que falou que tinha que operar, ele estava lendo a Bíblia? Não podia. A cirurgia tinha sido cancelada e ele lendo a Bíblia. Como que você viu isso? E naquele mesmo dia eu abri os olhos. Glória a Deus, né? Eu abri os olhos naquele mesmo dia. Quer dizer, um dia antes o laudo era vegetativo, ia passar por uma cirurgia. Exatamente. O médico mandou rezar. Uhum. E a tua irmã entrou em oração. Entrou em oração. No outro dia você abriu os olhos. Abri os olhos no outro dia. E eu me recordo que até então, mesmo com os olhos abertos, eles falavam que o meu laudo era vegetativo. E eu lembro um dia que tinha um pastor do lado direito, meu irmão, e ele segurando minha mão, lamentando pela situação, pela pessoa que eu era, e agora iam ter que acostumar comigo daquele jeito.
E meu irmão chorando, esse pastor, e eu abri o olho, eles ficaram olhando para mim e eu perguntei o que tinha acontecido. E ele ainda, o pastor falou assim, eu acho que ele tá bom. E eu falei assim... Eu acho que ele tá bom. Eu falei assim, o que está acontecendo? Ele me contou do acidente, falou o que tinha acontecido. Eu falei, mas não me lembro, foi ontem. Aí ele falou, não, tem 2 meses. Nossa. Você quer dizer, você acordou do coma, tudo, e pensou que tinha sido um acidente recente? Eu pensei Olha que tinha isso. sido uma noite anterior. Inclusive, Rony, eu queria que você falasse, você está comentando sobre, né, toda essa uma fatalidade, né, mas ao mesmo tempo que você falasse um pouquinho sobre desse Deus que se relaciona. Porque antes do acidente, Deus já te sinalizou. Então, ele teve aquele relacionamento com você. Isso que é lindo. Isso que é a diferença. Né? Então, passa um pouco disso. Que Deus já tinha sinalizado. Olha, Rony, Deus está cuidando de você. Você ia passar por aquilo. Exatamente. Mas Deus te preparou. Só que eu fui o rebelde, né? Eu não acreditava naquilo. Por quê? Porque os prazeres do mundo me proporcionava coisas mais gostosas, melhores, entendeu? E eu pensava assim, eu vou ter que deixar a minha cerveja. Eu chegava a ter 3 mulheres numa noite, num dia. Eu falava assim, vou deixar tudo isso, o que vai ser de mim? Quer dizer, você tinha até vontade de ir para a igreja. Tinha vontade. Mas você falava, colocar na balança, falava, vou ficar no prejuízo. Vou ficar no prejuízo, eu acreditava nisso. Mas me conta no acidente. Depois que você abriu os olhos, você conversou com teu irmão, e aí? Eu conversei com ele e ele ficou olhando para mim, só que eles não acreditavam que eu estava bem, porque os médicos, eles estavam na medicina. E a medicina falavam que meu laudo era vegetativo. E naquele dia eu perguntei da minha moto, perguntei do ônibus, e meu irmão olhou para mim e falou assim, não estou pagando porque não tem a senha. Eu falei, então anota a senha. Aí eles se assustaram, começaram a chorar, falaram assim, não acredito, ele está bem. Então, Glória 70 a Deus. dias depois, você acorda e dá a senha do cartão. Dei a senha do cartão, dei 2 senhas ainda, eles não acreditavam. Então a memória estava conservada. Só machucou o nariz mesmo. E a partir daquele dia eles passaram a me tratar de outra maneira, de outro modo. Você reconstruiu todo o rosto? Eu fiz uma cirurgia de 9 horas e meia, onde eles fixaram meu maxilar, onde ele foi quebrado o maxilar, minha mandíbula foi destroncada. Eles fixaram com os parafusos e refizeram toda a minha face do lado direito, com platina de titânio. Total, com as pernas, o pé, tudo, você já fez quantas cirurgias? Meu pé, eu fiz 7 cirurgias, fiz 5 no pé. 5 no pé, 2 no rosto. Eu quebrei o talos, o tornozelo e a tíbia. E perdi o movimento, devido ao tempo que eu fiquei E internado na UTI. depois desse acidente, Rony, o que te levou a ir para a igreja? O que aconteceu com você? Ó, Deus foi... Você entendeu aquela revelação que Eu era o que a entendi. Elaine havia dito, um plano de Deus. Um plano de Ou Deus. seja, Deus permitiu acontecer esse acidente para te ressuscitar, porque você foi ressuscitado. Você Nasceu de novo. se você não morresse, você ia ficar vegetal. Então você hoje está inteiro, você trabalha? Trabalho, Vida normal? vida normal. Namora? Glória a Não, Deus. namora. Não, Tá solteiríssimo. Mas vai casar. em nome de Jesus. E o que te levou a ir para a igreja? O que foi o ponto decisivo na sua vida? Pastor, eu acordei transformado já. Quando eu tive alta da UTI para o quarto, eu me recordo que eles me levaram para um quarto onde tinha um senhor. E esse senhor já era evangélico. E todos os dias ele tinha visita dos pastores. E eu estava gostando daquilo. Sabe como eu acordei transformado. Eu acordei diferente. E eu achava bom. E eles louvavam, cantavam, liam a Bíblia. E eu passei a ler a Bíblia, que no primeiro dia da UTI eu já ganhei uma Bíblia. E eu passei a ler a Bíblia, falava... E eu tinha certeza que aquilo era só um momento na minha vida, que eu ia sair daquilo. Sabe como você tem a certeza que vai acabar? Eu tinha certeza, eu não estava preocupado. Eu Glória tinha a certeza na Deus. transformação. Eu Glória pensava a assim, Deus. se Deus me permitir eu estar vivo, eu estar aqui, então é porque Ele tem um propósito. E você antigamente, antes de você viver esse acidente, você, Rony, você blasfemava, xingava, você não gostava da igreja, de pastor, como que era? Eu blasfemava, eu tirava uma da cara. As senhoras entravam no ônibus e falavam, Jesus te ama. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Uma hora dessa. E todo lugar que eu ia, elas falavam. Onde você ia, se Eu perseguia. tava na fila do banco, elas assim, mocinho, você tem testemunho de vida. Eu falei, pelo amor de Deus. E onde eu andava, as pessoas falavam comigo.
onde eu andava. Ô Lula, e ouvindo todo o testemunho do Rony, você pensa o quê? Devemos ser transformados para quê, no caso? Só simplesmente para ficarmos bem? Não. Você acha que é limitado nisso? Nós devemos ser transformados para ter uma vida boa? O propósito é só esse? Não, precisamos ser transformados para ser salvos. Porque todos nós somos pecadores. E só em Cristo Jesus há salvação. Então precisamos ser transformados para ser salvos e um dia estar com Jesus. Isso mesmo. E é isso que você teve, um encontro com Jesus Tive um encontro num com Deus. momento extremamente difícil, crucial, mas que independente de tudo valeu a pena. Com certeza, valeu a pena. Glória a Deus. O que te levou a ficar na igreja? Assim? Na primeira semana que eu comecei na vida plena, foi os amigos, a comunhão. Eles me abraçavam, eles me levavam, eles iam na minha casa, eles foram diversas vezes, os jovens, a liderança, então eles me abraçavam. Eles me abraçavam e isso fez que eu continuasse. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou firme e forte. Se tornou uma família. Se tornou uma família. Se você, Rony, não tivesse tido esse acidente, só as irmãs pregando, te convidando, você acha que você teria ido para a igreja? Eu acredito que não. Quer dizer que Deus permitiu isso tudo, te ressuscitou para te transformar. Ele me permitiu para que eu tivesse mudança. Você hoje é um novo homem. Sou um novo homem, graças a Deus. E aquelas pessoas hoje que blasfemam, que criticam a igreja, Deus, pastor, que não acreditam na obra transformadora, o que você tem para dizer para elas? Aqueles jovens que faziam o que você fazia. Eu vou ler um versículo rápido, se o senhor me permite. Pois não. É o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Fala, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui fala que nós temos que ser herdeiros de Deus. E para que sejamos herdeiros de Deus, nós precisamos crer, acreditar nele e viver para ele. É isso que esses jovens precisam. Precisa crer em Deus, viver para Deus. Você sempre sentiu então que Deus tinha um plano na tua vida? Sempre senti que Deus tinha um plano na minha vida. Hoje você tem essa certeza? Tenho essa certeza. O que aconteceu na igreja de bom na tua vida para você compartilhar? Eu com menos de 1 ano e meio de ministério, Deus já me levantou como obreiro. Eu pedia para Deus, falei, Senhor, eu quero ser obreiro. Eu quero ser igual aqueles jovens que ficam lá na porta. E eu pedia, e foi um determinado culto, o pastor me chamou, teve uma revelação, e falou comigo e me ungiu ao obreiro. E a partir desse dia eu falei, é esse Deus que eu quero servir mesmo. E a partir desse dia a minha vida foi transformada. Tudo se fez novo, pastor. Muito bem. A Lucimara está mandando um abraço aqui. Conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo, diz o livro de Oséias, ser praticante, não apenas ouvinte, diz em Tiago, transformação dia após o outro. Deus abençoe a Lucimara e também tem muitas mensagens aqui, o Xande, conheci o Rony antes do Evangelho e realmente Deus o transformou o seu caráter, tem sido forjado por Jesus dia a dia. Tenho orgulho de você, meu amigo, e um forte abraço. Xande, Deus abençoe, está mandando um abração para você. Amém. E também aqui a paz, pastor, irmãos, acontece algumas vezes, achamos bom, descobre-se causa quando se chega ao fundo do poço, não faltava, mas estava no fundo. Era necessário, a mensagem não veio completa. Manda essa mensagem de novo. A Roseli Albertini, boa noite a todos, queridos da Vida Plena, muitas mensagens, muitos irmãos queridos. Afinal, da mesma forma que falta sem sabor nossas vidas, Jesus Cristo perde sentido. Se não tiver Jesus, perde realmente todo o sentido. Muitas pessoas estão mandando, pastor Leandro, pastor Carlos, graça e paz, programa maravilhoso, testemunho edificante, emocionante, abraço ao Rony, ao Lula, a Elaine, Jaqueline, Deus realmente é maravilhoso, um abraço a Jaqueline, um abraço ao pastor Leandro, a Jerusa, a vida do Rony é um milagre, Deus escreve certo por linhas certas, Deus continue abençoando e te dando sabedoria sempre. Um abraço a você, também Jerusa, o Hugo, filho do Rony. Amém. Teu filho está mandando um abraço, coisa linda, teu filho está te ouvindo. Glória a Deus. Está emocionado? Forte abraço para o Hugo.
teu filho. Manda um abraço para ele, Rony. Um abraço, Hugo. Pai, te amo. Jesus fez grande obra na sua vida, né? Amém. Fez. Quem você era e quem você é hoje, né? Hoje eu paro para pensar assim, fico pensando que o que eu fazia, porque eu perdi tanto tempo. Não sei porque eu perdi tanto tempo. Jesus transforma de verdade. Transforma. Um beijo pro Hugo. Olha, Hugo, o que você fez. Deixou todo mundo aqui chorando. Né, Elaine? Com certeza. Muito bem, Hugo. Um beijo. O Gui, os bons passam por muitas aflições. Um abraço ao Gui. Tem muitas mensagens. Jefferson Laina, Rony, seu testemunho de vida é maravilhoso. O mundo precisa ouvir. E ouvir esse testemunho transformador. O Hugo também diz aqui, quase chorei. O Hugo está dizendo, quase chorei. E nós não tivemos o quase aqui. O Daniel, Rony, vivemos a infância juntos. Seu testemunho, sou testemunho dessa transformação. Um abraço para você. Pastor, gostaria só de fazer mais uma perguntinha rapidinho aqui para o Lula. Lula, se o propósito de Deus, né, é transformar as pessoas, por que muitas não são às vezes transformadas? Você acredita que Deus não quer transformar elas ou elas não querem aceitar ser transformadas? Alguns pensadores, estudiosos bíblicos, teólogos, acreditam que o homem pode ser salvo por si próprio. Outros têm um pensamento que nós somos escolhidos de Deus. A minha opinião é que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe e que Ele tem realmente esse propósito de estar com todos. Só que alguns escolhem não estar com Jesus. E outros, como fez o nosso irmão Rony, que passou por um testemunho de vida. Ele ressuscitou, eu diria isso, resumindo esse testemunho do Rony. E como de outros jovens que estão nos assistindo, que estão na perdição. A minha opinião é que Jesus quer a transformação, quer a salvação de todos nós. Muito bem, maravilha. Você está no programa da Comunidade Vida Plena e estamos caminhando para o final, mas não poderíamos deixar de falar do Churro Sam. Você não pode deixar de experimentar o Churro Sam, o melhor churros do mundo. Você tem aí churros de goiaba, doce de leite, chocolate, Churro Sam e também pão de queijo Estrela Mineira, para compartilhar essa comunhão transformadora, para ouvir tanto testemunho lindo. Você pode fazer isso debaixo de uma comunhão, comendo o Churro Sam e o pão de queijo Estrela Mineira, que você pode encontrar nos melhores supermercados, não é isso, Elaine? É isso aí, nas maiores redes de supermercado aí de São Paulo. Churro Sam e pão de queijo Estrela Mineira. Um super abraço ao nosso amigo Edson. Sucesso neste churros maravilhoso que você não pode deixar de experimentar juntamente com a sua família. E nós vamos chegando ao final, mas eu tenho uma palavra para você. Diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 18. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem. E veio a palavra: não poderei eu fazer de vós, como fez o oleiro, ó casa de Israel. Esse texto, Jeremias capítulo 18, Deus dá uma visão ao profeta e manda ele descer à casa do oleiro, onde ele viu o oleiro trabalhando com o vaso, e naquele momento ele começa a observar o manuseio do oleiro, e de repente o vaso quebra. E o oleiro pega mais argila, água, mistura com aquele barro e começa a fazer outro vaso. E Deus falou para Jeremias: é esta palavra que eu tenho para você. Como o oleiro fez um novo vaso, também eu posso fazer de vós, ó casa de Israel, um vaso novo. Assim como Deus fez na vida de tantos homens, na vida de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, era um ladrão. A vida do ladrão da cruz, a vida de Saulo de Tarso, foi transformada em Paulo. Ele perseguia a igreja, ele era um religioso e perseguia os cristãos. E depois ele passou a ser perseguido, porque ele se transformou, foi transformado no maior apóstolo da igreja de Cristo. Deus transformou a vida de Nicodemos, também um religioso. Deus transformou a mulher adúltera no livro de João capítulo 8.
Deus transformou a vida de Pedro, um homem duro, um homem de gênio impetuoso. E assim como Deus transformou a vida de tantas pessoas, Ele pode transformar. A ciência, ela é útil, mas a ciência tem os seus limites. E quando a ciência esbarra no seu limite, nós chamamos então de milagre, o milagre da transformação. Como Jesus transformou a água em vinho, Ele também transforma vidas, transforma pessoas, como Ele transformou a Elaine, que ela praticava filosofia budista, como Deus transformou a vida do Lula, que fazia parte de uma obra espírita, como ele tinha vazios no coração dele, Deus transformou a vida dele num servo, transformou a vida do Rony, que era um jovem, que vivia uma vida de balada, de uma vida promíscua, e Ele permitiu esse acidente para transformá-lo numa vida nova, numa vida abençoada. Então isso é o que Deus faz na vida daquele que crê, na vida daquele que precisa, que busca. Jesus está batendo hoje na porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e transformarei a tua vida, e você vai cear comigo e eu com você. Jesus quer transformar, quer fazer de você um vaso novo, um vaso transformado, uma pessoa renovada. E não há ciência, não há nada que possa fazer esta obra a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele transforma vidas. Ele quer transformar a tua vida derrotada, a tua vida de desgraça, a tua vida de infelicidade, e te dar uma vida plena, uma vida renovadora, como Ele fez comigo, como Ele fez com o Lula, com o Rony, com a Elaine e com tantas outras pessoas. Abra o teu coração hoje, porque Jesus tem o poder. Como transformou a água em vinho, Ele também tem o poder de transformar a tua vida e te dar uma nova história, fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, trazer o verdadeiro sentido da tua existência. Talvez você está em crise porque você não sabe por que você existe, você não sabe qual o motivo da tua existência, mas quando você tiver um encontro com Cristo, um encontro com Jesus, não com a religião, não com a filosofia, não com a ciência, não com o humanismo. As pessoas acreditam que a vida ética, a vida de bom senso é suficiente. Não é. Você precisa de Cristo. O que está faltando na sua vida é Jesus Cristo. Se você tiver Jesus, você vai ter tudo. Eu quero te abençoar. Abra o seu coração hoje. Recebe Jesus, porque Ele é a verdadeira felicidade. Ele é a verdadeira alegria. Ele é a verdadeira vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, alcança esta pessoa agora. Alcança a vida dela agora. Liberta, transforma. Transforma, meu Deus, esta vida derrotada em vitória. Esta vida de tristeza em alegria. Esta vida de escuridão, que possa surgir a luz do Espírito Santo. Transforma esta vida de trevas, de doença, de miséria, esta vida vazia, esta vida de decepções, esta pessoa que está em casa, que está no trabalho, onde quer que ela esteja, ela sabe que a vida dela não está bem. Ela talvez tenha buscado algumas alternativas, como a Elaine um dia foi para o budismo, como o Lula foi para o espiritismo, como o Rony buscou amigos, mas a vida dessas pessoas só mudaram. A minha vida só mudou quando Jesus Cristo entrou em nossas vidas. O Senhor quer entrar hoje no teu coração. O Senhor quer trazer a você uma mudança. Ele quer fazer de você uma criatura nova. Nicodemos foi transformado pela água e pelo Espírito. Hoje Ele quer transformar a tua vida. Em nome de Jesus. Que você seja curado agora. Que você seja tocado agora pelo poder de Deus. Você que está com câncer. Você que está com um diagnóstico do médico. Um diagnóstico de morte. Você que está triste, derrotado, tua família destruída. Eu quero declarar. Você que está perdido, eu quero declarar agora a bênção de Deus.
O meu Deus transforma a tua história, a tua vida. Você que está sozinho, você que tem momentos de alegria, porque quando você chega no teu quarto, na tua casa, as lágrimas não cessam de cair no teu rosto, porque você tem um vazio. E Jesus Cristo, Ele é o único que pode suprir este vazio. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoe esta pessoa. Em nome de Jesus, transforma a vida dela numa vida de derrota para uma vida de vitórias, numa vida de tristeza para uma vida de alegria. Pela minha fé, eu abençoo esta pessoa, e quem crê diga amém. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós cremos que Deus transforma, e Ele pode transformar a sua vida. Lula, muito obrigado. Teu carinho, tua presença. Vai voltar mais vezes aqui, hein? Graças a paz, eu estou muito feliz por estar aqui e saber que nós servimos um Deus que transforma, que cuida de nós. Obrigado, Lula. Deus te abençoe. Dá um abraço na família. Eliane, Carol, Natália, amo vocês, e vocês fazem parte, junto com Deus, dessa transformação. Hoje nós somos uma família abençoada. Amo vocês. Deus abençoe. E você, Lula, Rony, Deus te abençoe. Amém. Testemunho forte. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Eu creio que Deus tem grande obra na tua vida. Creio. Obrigado. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Boa noite, pastor, e boa noite aí para o Rony, né? E boa noite para o Lula. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. E boa noite a todos vocês aí da Just TV que estiveram aí nos acompanhando, o pessoal, os internautas aí que nos acompanharam no programa. Deixa Deus transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Elaine. Que Deus abençoe. Testemunho bonito, né? Lindo, maravilhoso. Testemunho lindo. E é isso. Deus transforma, sim. Aquilo que o homem, aquilo que a ciência não faz, Deus faz. Deus tudo pode fazer. Tá bom? Semana que vem teremos um programa bastante interessante aqui sobre o ateísmo. Por que que algumas pessoas negam a existência de Deus? Por que que algumas pessoas não acreditam em Deus? O que pensam aqueles que não acreditam, que negam a existência de Deus? Esse é o programa que teremos terça-feira que vem aqui com um teólogo capacitadíssimo, um grande homem de Deus, nosso amigo Marco Almeida. Ele estará aqui conosco no próximo programa e eu te vejo às 21 horas, terça-feira que vem. Super abraço para você, que Deus te abençoe, te guarde em tudo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.